Capítulo 6. Terça-feira, nós temos na nossa agenda, a terça-feira pós-ceia, nós celebrarmos a ceia novamente. Então, terça-feira que vem, próxima terça, depois de amanhã, nós estaremos reunidos aqui no culto de oração para celebrarmos novamente a ceia do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Eu leio na versão NVI, tá bom? Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida? Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra os irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome de Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Amém. A igreja de Corinto é uma igreja que nos ensina muito, não que nós sejamos esta igreja, a gente pode ser até pior que elas. Nós temos um olhar para a igreja de Corinto e a gente percebe que era uma igreja de uma mente tão aberta que o cérebro já caiu faz tempo. E isso parece muito com a nossa geração. Geração de mente aberta. Só que a mente, quando é muito aberta, o cérebro cai. E eles não passam nem mais pela possibilidade, pela via de reflexões. O apóstolo Paulo está tão preocupado com essa igreja no aspecto testemunhal. O apóstolo Paulo fala sobre a ceia virou uma bagunça. As irmãs tiraram o véu, e não usar véu, naquele contexto dessa cidade que era grega, portuária, era um indicador e um significado de uma mulher adúltera. Toda mulher que foi pega em adultério ou adúltera, elas andavam sem véu. E as mulheres cristãs, entendendo que isso não tem nada a ver e a gente tem que ter uma mente aberta, começaram a tirar o véu e andar no meio da rua, testemunhando que elas eram adúlteras pelo seu próprio contexto cultural. E o apóstolo está muito preocupado. Testemunho na ceia, testemunho em relação às manifestações de dons. Se por acaso entrar algum incrédulo dentro da igreja, vocês precisam ter uns movimentos organizados. Porque não pode, porque o testemunho de vocês, até mesmo em externar dons, isso pode ser um mau testemunho. Então o apóstolo Paulo vem muito preocupado com essa igreja de mente tão aberta. Na Páscoa, a cruz é um símbolo muito explorado. Na Páscoa, o símbolo cruz, ele é muito ressaltado. E hoje para a ceia, eu fiquei pensando, bom, nós vamos falar sobre o crucificado e não sobre a cruz. Até mesmo porque esta ceia, ela é preparada para os crucificados. Entende? Ali naquela cadeira sendo empurrada,
As mãos que empurraram aquela cadeira de roda, estou dando um exemplo, têm as marcas de um crucificado. Então, a mão que empurrou a cadeira confirma e legitima a presença dessa cruz. Entendeu como é que é? É igual a palavra do Tomé. O Tomé, ele deu uma palavra que eu acho que é o brado do mundo. Se eu não vir as marcas dos cravos na mão, eu não creio. Eu acho que o mundo está dizendo isso para a igreja. Porque apontar para a cruz é uma coisa, ter a marca do cravo é outra coisa. Eu sei da cruz, vi a cruz, percebi a cruz vazia, mas se eu não vi a marca do cravo, eu não creio. Eu acho que isso é o brado. Não adianta muito nós olharmos cruz, venerarmos cruz e amarmos cruz, porque isso só faz sentido se nós tivermos a marca do cravo. Certo? Porque senão a cruz vai ser um símbolo apenas meio sem sentido. A cruz ela só faz sentido para aqueles que têm as marcas dos cravos. E eu acredito que o Paulo ele está apontando para esta realidade. Até mesmo porque no último versículo que nós lemos, no versículo 11, ele deixa isso muito claro. Houve um processo de justificação, houve um processo de santificação e houve um processo de lavagem, que é de purificação. Então isso faz sentido. E a igreja tem que obedecer pelo menos esses 4 fenômenos do impacto do evangelho na vida de alguém. Então o evangelho, quando impacta uma pessoa, ele dá um banho, purifica, ele santifica e ele justifica. Mas antes disso, o Paulo vem falando um negócio que parece que não faz muito sentido, porque o Paulo está falando sobre o irmão que processa o outro irmão, põe na justiça e leva aos tribunais. Então, vai diante de tribunais colocando um irmão na justiça. Então, o apóstolo Paulo, ele vê isso como um absurdo e um mau testemunho. Assim como a ceia, assim como a manifestação de dons, assim como o serviço, assim como o véu, a igreja de Corinto estava dando um mau testemunho, o apóstolo Paulo entende também que essa questão de pôr um irmão na justiça também é um mau testemunho. E ele vai estar falando sobre justiça. Porque o que o apóstolo vai nos dizer agora é que, por que você não sofre o dano? E eu não vou entrar nessa questão de pôr irmão na justiça. O que esse texto me intriga é por que você não sofre prejuízo? Por que sempre quem tem que perder é o nome de Cristo? Por que na sua prerrogativa de se dar bem, ou no seu conceito de justiça, por que é só o reino de Deus que perde? Por que é só essa cruz que é suja? Por que é só o reino de Deus que tem prejuízo e você não? Por que você não sofre o dano? Você não sofre o dano nunca. Por que entre você se dar bem e o reino de Deus, ele ser sublinhado com honra, por que sempre você que tem que se dar bem? Por que você não contabiliza prejuízos pelo reino? Por que na sua ideia de ser justificado diante dos homens, ou ter a sua justiça feita, por que você não sofre o dano para que o nome do Senhor seja preservado? Como eu falei, eu não coloco em questão entrarmos na justiça por... esse texto não está falando sobre isso. O Paulo está dizendo, é uma derrota dentro da igreja, não tem uma pessoa sábia. Mas eu até entendo, por causa que talvez hoje, poucos de nós nos submetamos a um processo exortativo. Na sua casa, talvez isso não aconteça na sua casa, só na minha. Quando assim, a gente vai exortar o outro, o olhar do outro para a gente é assim, mas quem você é? Ou quem você acha que você é para puxar minha orelha? Porque aquele que não tem pecado, como é que é o negócio? Aí tira a primeira pedra, a gente fica usando esse negócio. Aí quando a gente vai querer aconselhar alguém, a gente é o santinho. Quando a gente vai querer dar uma palavra de correção, as pessoas não se submetem às palavras de correção, porque eles vão em busca do nosso pecado. Então, pecador não tem direito de exortar pecador. Certo, mas você leu isso onde? Então nós vivemos numa anarquia generalizada e sistêmica, como disse o Moro. Porque agora ninguém tem moral
ninguém tem peso, ninguém tem voz para falar com ninguém. Então, vamos cada um tocar a vida do jeito que der, cada um na sua, ninguém se mete na vida de ninguém, ninguém repreende ninguém, porque ninguém tem, assim, autoridade para falar de ninguém. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, isso é uma derrota. Porque não há na igreja um justo. Não há na igreja um sábio. Não há na igreja alguém que aponte para as escrituras e defina o que é reto, o que é limpo, porque ele tem o conhecimento do que está torto. Ele sabe que algo entortou. Por quê? Porque ele tem conhecimento do reto. Ele sabe quando algo sujou. Por quê? Porque ele tem conhecimento do limpo. Não há ninguém na igreja que tenha conhecimento de reto e limpo. Não há ninguém na igreja que tenha conhecimento de luz para saber que as trevas estão reinando. Então, esse é o brado do Paulo. Eu estou dizendo isso para que vocês fiquem envergonhados, como ele diz. Mas a mente é tão aberta que nem raciocina mais o que é vergonha. Aí, quando eu fui tirar a carteira de moto, eu sou um exímio motoqueiro. Quando eu fui tirar a carteira de moto, eu sei que vocês já estão pensando em piadinhas e gracinhas, mas não faça isso não vai lhe fazer bem. Eu fiquei na oportunidade de ficar para trás na fila dos candidatos lá, e eu fiquei aprendendo com o erro dos outros. Então, eu ficava olhando para o cara e para a prancheta do fiscal lá, do analisador. Então, toda vida que eu era fazer alguma coisa e ele anotava, eu ficava de olho. Aí disse, aquilo lá não pode fazer então. Então, eu ficava aprendendo com o erro do outro. Quando eu fui fazer, eu já tinha pelo menos em mente o que não fazer. Aí deu certo. Igual meu pai. Meu pai, quando um dia ele chegou em casa com um caminhão carregado, precisava de ajuda, e o meu irmão era músico, fica tocando violão. E o meu pai passando com as caixas para lá, para cá, e o meu irmão tocando violão. Numa das voltas do meu pai, ele já veio com um pedaço de pau. E nas costas dele. Aí o que foi que eu aprendi? Quando meu pai chegar com o caminhão, eu já corro lá. Porque, entendeu como é que é? Assim, não por mim, mas alguma coisa aconteceu em mim de observar erro e não cometer. Eu sou uma pessoa mais fácil, não sei como é você, mas eu sou uma pessoa mais fácil a não ter que comer com porco para saber que não presta. Então, algum dispositivo em mim, o Senhor me deu pela sua graça e misericórdia, que eu não preciso comer com porco para saber que longe da casa do Pai é a pior opção. Mas tem uns que não, tem que comer com porco. Eu vou experimentar comer com porco. Porque talvez entenda que comer com porco é bom. Mas assim, isso é mente aberta. E o que é mente aberta? Isso nem pensa mais, tadinho. Não tem nem mais a capacidade de raciocínio, porque eu não preciso comer com porco para saber que não presta. Quando Paulo vai escrever no capítulo 10, ele diz assim, essas coisas foram escritas para a sua advertência, para que vocês não cometam os mesmos erros. Capítulo 10 de 1 Coríntios, ele vai falar sobre imoralidade, idolatria, murmuração e colocar Deus à prova. Aí ele vai dizer essas 4 coisas, e ele registra lá a peregrinação de Israel, ele fala, isso aqui é para que vocês saibam que essas coisas foram registradas como exemplo, para que vocês não cometam as mesmas coisas, porque quem comete morre. Não provem a Deus. E essa igreja não tem a possibilidade agora de ter um juiz. E eu acho interessante esse texto, quando Paulo diz, não sei se vocês sabiam disso, nós vamos julgar anjos. Você sabia, irmãos, que você vai julgar anjo? Você vai julgar mundo. Nós nos assentaremos em tronos e seremos juízes. Você sabia? Que nesses movimentos do porvir, nisso que essa mesa aponta, nós ocuparemos local de juízes. Pois é. E quem falou isso foi o próprio Cristo. Lucas, capítulo 22, versículo 30. Se você quiser conferir, Lucas 22, 30. O Senhor fala que comer e beber à minha mesa no meu reino, isso é, a ceia que será celebrada lá no porvir, terão movimentos de juízes.
E vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso é linguagem figurada, irmãos. A gente não vai sentar em trono, ser juiz e tal. Mas nós ocuparemos um papel de sabermos o que é justo. E qual é o critério de justiça? O critério de justiça não será mais pelos direitos humanos, será pelos direitos divinos. Porque direitos humanos não são divinos. Hoje o mundo grita por direitos humanos. Esse livro diz que tem direitos divinos. E estas pessoas que participam da ceia na sua glória são aquelas pessoas que sabem o que é justo por entenderem o que é direito divino. Não por entenderem direitos humanos. Não tem ECA diante do Senhor. Tem o eco da cruz. Mas não tem ECA. Não tem criança e adolescente protegido e resguardado de um Deus que exerce justiça. Não tem essa pessoa. Tem o eco da cruz, não o ECA do homem. Não que o ECA esteja errado e nem direitos humanos. Aí aqui o apóstolo está dizendo, bom, direitos divinos é você sofrer dano. Direitos divinos é você chegar diante dessa mesa e dizer, eu estou pagando um preço elevadíssimo por tua causa. Aí faz sentido essa mesa e essa cruz. Perdi para que o Senhor ganhasse. Eu diminuindo, Senhor crescendo. Eu perdendo, o teu reino ganhando. Eu retrocedendo, o reino avançando. Eu abrindo mão, pessoas conquistando. Isso é a mensagem da cruz. Eu doando e o outro tendo vida. Isso é a mensagem da cruz. Aí o apóstolo está incrível como essa igreja ela não tem mais a capacidade de raciocinar e dentro dela não tem mais um sábio que possa apontar o que é justo. Aí ele vem para a listinha, que eu caminho para encerrar. Como eu gosto sempre das listinhas bíblicas, e o Paulo é expert em listinhas, ele vai dizer, bom, vocês estão se vangloriando aí das suas capacidades e habilidades espirituais, mas são incapazes de saberem o que é justo, por vocês se preocuparem só com a sua justiça. Deixa eu dizer uma coisa, uma pessoa assim, que só se preocupa consigo, e uma pessoa que não se preocupa com o reino, está no mesmo grupo de quem? Dos imorais, versículo 9, dos idólatras, dos adúlteros, dos homossexuais passivos e ativos, dos ladrões, dos amantes do dinheiro, dos avarentos, dos alcoólatras, dos caluniadores que ficam falando mal do irmão, do trapaceiro que compra e não paga, sabe que está dando calote, mas mesmo assim faz. Essa galera não é a turma que tem livre acesso à sala do trono, porque essa turma não entra no meu reino. E comer e beber, o máximo que essa turma vai entender de espiritual é esse momento aqui que a gente vai celebrar hoje. Mas no meu reino, porque aqui ainda somos nós que manipulamos os elementos. No reino dele é ele que vai ministrar. E quando ele vai ministrar a ceia, ele vai dizer, você não. É isso que ele está falando. Porque no meu reino só entra quem tem senso de justiça, porque vão julgar. E como é que a gente exerce esse senso de julgamento aqui? Exerça com você em primeiro lugar. O homem examine-se a si mesmo. Porque se o homem não tem capacidade de julgar a si mesmo, ele não tem capacidade de julgar ninguém. Porque quem tem que julgar a mim mesmo, já rouba de mim a capacidade de ser juiz. Então começa por onde o meu exercício de juízo? Começa em mim mesmo. Então já derruba a presunção de que eu existo para julgar o outro. Não, eu existo para julgar a mim mesmo, dentro dos critérios de justiça, dentro das verdades delineadas pelo Evangelho, eu me examino. Depois que eu examino a mim mesmo, eu sou capaz de te dizer onde é que existe cura, porque eu fui curado por essa justiça. E quando eu sou curado, eu digo para você aonde é que a gente pega a trilha da cura. Então a gente sai de movimentos religiosos e passa a entrar em conteúdos espirituais profundos. Entendem?
Coloca pessoas na justiça, o próprio irmão, diante de ímpios, para se dar bem. São pessoas que não sabem o que é o Evangelho. Qual dessas listinhas aqui a gente se encaixa? Porque como eu já falei, gosto de repetir, o bom das listinhas é que geralmente a gente se encaixa em uma delas. Você não gosta de homossexual? Você tem ojeriza homossexual? Você tem o mesmo sentimento por trapaceiro? Você tem o mesmo sentimento por adúltero? Você tem o mesmo sentimento por imoral? Aqueles que vivem pornografia? Os consumidores de pornografia? Você tem o mesmo sentimento? Você tem o mesmo sentimento por avarento? Pessoas que vivem para grana e só pensam em grana e os movimentos da sua vida é por dinheiro. Você tem o mesmo sentimento? Porque o direito divino diz que todos são iguais. Então, se chegar alguém aqui, um homossexual declarado, dizendo eu quero ser membro dessa igreja, o que vocês acham que eu deveria responder? Pode ou não pode? Quem acha que pode? Ser membro dessa igreja, um homossexual declarado, eu sou homossexual e quero ser membro dessa igreja. E não vou deixar o homossexualismo. Pode? Eu não vou deixar o homossexualismo. Eu continuo na homossexualidade. Pode ser membro? Nós receberíamos como receberíamos a Beatriz? Não, né? Tá, aí chegou um cara e disse assim, aí eu tenho que fazer a mesma pergunta. Você paga tudo que você compra? Ou você é trambiqueiro? Porque se você for trambiqueiro, você não pode ser membro dessa igreja, não. Se eu não está no SPC ou no Serasa por causa da sua bandidagem, você não pode ser membro daqui, não. Se as coisas deram errado para você, é uma coisa, mas você é pilantra, você não pode ser membro da igreja de Cristo. Você é adúltero? Você não pode ser membro aqui, não, cara. Você gosta de grana? Você está afim de perder mais grana em nome do reino? Diz, não, então você não pode ser membro aqui, não. Por que a gente não tem essa fita métrica? Porque nós somos cercados de direitos humanos e não divinos. Porque nós entendemos que o Deus, o qual a gente configura, é conforme o que eu sinto. E é muito bom a gente observar a voz de Deus dizendo, você é igual. Você é igual. A questão é que realmente não pode. Mas por que o outro pode, cara, na tua visão? É verdade que esse aqui não deveria fazer parte do corpo de Cristo quando ele professa deliberadamente a continuidade no pecado. É verdade. Hebreus 10 fala isso. Mas por que você tolera o outro tipo de gente? Por que você é amigo do outro tipo de gente? Por que o outro grupo para você é gente boa? Por que os seus filhos? Por que seus parentes? Por que marido e esposa, que você sabe que vive por dinheiro, você não tem a mesma fita métrica? Não é dizimista, não é porque não pode, não é dizimista porque não quer. E sabe que está em pecado. Por quê? Porque dar na igreja é um mau negócio. Pois é, isso é sinal de avareza. Mas a gente não diz que uma pessoa que não é dizimista não pode ser membro. E deveria ser. Na ótica do Evangelho, sim. Aí você pode dizer assim, mas o dízimo não é mais para hoje. Então tá bom. E contribuição é? Você vai ter que dizer que é, irmão, porque essa igreja é sustentada pelo povo do Senhor, não é pelo governo. Isso é princípio desde sempre. Agora, se você não quer usar a palavra dízimo, então usa a palavra contribuição. Constante, generoso, proporcional. Aí você decide o nome que você quer dar. Mas esse é o princípio. É proporcional o que você ganha, tem que ser movido por amor e tem que ser periódico, tem que ser constante. Se você não quiser dar o nome de dízimo, dê o nome que você quiser. Por que a gente não faz isso? É porque a nossa fita métrica é diferente. Louvado seja o Senhor por esta mesa, que nos iguala, nos revela e nos desnuda. E que não somente aponta para uma cruz, mas exige a marca dos cravos. Cadê a marca dos cravos? Que eu quero ver as marcas do crucificado. Que é isso que Paulo está chamando aqui a igreja a uma reflexão. Para encerrar.
Vocês foram assim. Vamos dar uma olhada no versículo 11. Vocês foram assim. Alguns de vocês foram assim. Realmente, há esse processo agora. Agora é uma nova criatura. Agora é um novo e vivo caminho. Agora eu sou uma nova pessoa. Agora eu sei quais são os parâmetros de justiça. Mas vocês foram impactados por esses três efeitos. Vocês foram recebidos sujos. E quando vocês foram recebidos sujos, o que aconteceu? Vocês foram lavados. Vocês foram purificados. Toda sujeira foi retirada. As ferrugens da alma foram lavadas pelo sangue. As ferrugens do pecado que encrustou o coração foram removidas por esse sangue. Vocês foram limpos, limpos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar. 1 João 1,9. Vocês receberam um banho. Alguém tem cachorro em casa? Viu o tanto que é complicado depois que dá banho no cachorro? Não dá um sentimento de eu vou matar esse negócio? Porque, principalmente quando você leva para um pet shop. Ele fica rindo porque ele gosta desse negócio. Mas, quando você leva um cachorro, dá um pet shop, gasta lá não sei quanto, leva para casa, primeira brechinha, o que ele faz? Lama, mato, carrapicho, carrapato. E, olhando para você, não sei se você sabe, mas o cachorro acha graça por dentro. Estou sofrendo isso diariamente. Arrependido constantemente. E eu fico pensando assim, eu acho que deve ser a mesma coisa no Senhor. Porque se confessarmos, pois, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Pega a gente, tá perdoado, volte. Aí pega a gente da lama, dá um banho, passa um talco, retira carrapicho por carrapicho, põe um lacinho. Pronto, eu vou abrir a porta, você não saia, porque o seu lugar é perto de mim. Entendeu, Totó? Aí o Totó balança o rabinho assim, não. Vocês foram lavados. Agora, por que não dá certo a lavagem? Porque tem um outro processo. O outro processo é ser santo. Deus, Ele não abençoa sem antes santificar. Lavados, muitos de nós vamos repetir no 1 João 1,9. Santificados, parece que a gente perdeu a noção do que é isso. Separados para a imagem de, possuindo a essência do, tendo o caráter estampado em mim do Senhor. Isso é ser santo. Sede santos, porque eu sou santo. Você terá a minha natureza em você. A tua reação agora, cara, contra trambique, fazer meia sola em motor de carro para passar para frente. A tua reação agora contra essas trapaças, o teu jeitinho de se dar bem na vida, isso tudo você vai tendo ojeriza e mecanismos de disposição contra isso. Porque você é santo agora. Você não causa mais o dano no outro. Você não fere mais o outro. Você não interfere mais na caminhada da vida do outro. Você não adultera porque você vive com o outro e vai acabar com a vida do outro. Você não vai seduzir jovens e adolescentes porque você sabe que a imoralidade eu sou contra. E você não vai fazer, não porque você não tem desejo, mas porque isso é contra o Senhor. Porque agora você é santo. Você tem agora uma natureza igual à minha. E você está questionando sobre o preço que você vai pagar por isso? Nada, essa cruz pagou. Porque você foi justificado. Todo o preço foi pago. Você chegar aqui, chegar diante de mim, diz o Senhor, lembre-se que duas coisas foram derramadas. O sangue do meu filho foi derramado. E o Espírito Santo também foi derramado. Houve 2 derramamentos de amor por você. O sangue do meu filho e o meu espírito. Que sela e que testifica com o seu que você é meu filho. Gosto daquele cântico
antigo, que fala Espírito, Espírito, que desce como fogo. Esse não é muito cristão evangélico, mas vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Gosto de uma frase que diz: Ele me aceitou sem nenhuma explicação. Isso é ser justificado. Senhor, eu queria explicar por que eu fiz o que eu fiz. Eu queria explicar por que eu andei por onde andei. Resposta dele: não precisa. Não precisa, porque eu te aceito e eu te amo, e eu te abraço, e você não precisa explicar nada, porque Ele já explicou, e Ele já redimiu, e Ele já justificou. Participemos desta mesa lavados, santificados e justificados. Com esses mecanismos, com esses dispositivos de santidade, contra tudo que é contra Deus, mas também contra mim. Porque eu sou contra Deus. Diariamente, esta carne, esta minha natureza, ela opta por coisas que não é do Senhor. Como diz Paulo, esmurro o corpo todo dia, para que eu me ajuste ao que é certo, ao que é justo. Aquilo que Deus traçou como correto para a minha vida. Buscai, pois, em primeiro lugar, o meu reino e a minha justiça. O que é justiça? É ser feito do meu jeito, não do seu jeito. Porque quando é feito do seu jeito, você se associa aos imorais, aos avarentos, a listinha vai. Deus nos abençoe ricamente. Somos agora chamados a uma reflexão, ao exercício do julgamento a mim mesma. O homem examine-se a si mesmo e participe da mesa. Ninguém olhará de canto de olho para ninguém. Ninguém olhará para analisar se alguém aqui vai ou não participar da ceia. Porque o que o Evangelho nos chama é: e você? Olhe para você, que vai julgar mundo e anjos, se você sabe o que é certo e o que é reto. É uma oportunidade onde nós podemos orar, pedirmos perdão ao Senhor, nos realiarmos com Ele e voltarmos para a mesa da comunhão. Vamos ter um tempo de oração, um tempo de podermos fazer essa análise dentro de nós mesmos.